Olá, João Matos aqui, Mecânica dos Corpos Rígidos. Estamos aqui no nosso 11º encontro, ainda falando sobre estática. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante aqui para resolver os problemas, para resolver as questões que possam surgir com corpos e seus vínculos. Conforme a gente já definiu, os vínculos ou apoios, são ligações do corpo principal com a estrutura considerada e que possuem a função de limitar os seus movimentos. E é uma conexão entre a estrutura principal e o solo, por exemplo, entre a estrutura principal do problema e a parede. Então aqui, vamos adotar aqui um tipo bem simples de objeto, essa viga, essa viga que eu estou assinalando aqui, ela possui dois vínculos, o vínculo em A e o vínculo em B. E esses vínculos são uma conexão da estrutura com o solo, o chão aqui. E esses vínculos têm a função não só de estabelecer essa ligação, mas também de limitar, de uma maneira projetada, digamos assim, o movimento da estrutura principal. E cada vínculo tem suas características. Esse vínculo aqui, assinalado por esse círculo amarelo, ele tem uma articulação aqui em A. Então, a estrutura ela pode sofrer rotação aqui em torno de A. Então, isso daqui é uma liberdade que o vínculo concede a essa estrutura. Porém, se eu precisar movimentar a estrutura aqui horizontalmente ou verticalmente, esse vínculo não permite. Então, a finalidade do vínculo é essa, é efetuar uma ligação entre a estrutura principal e uma outra estrutura, que pode ser uma parede, um chão, uma outra parte da estrutura maior, mas também de limitar o movimento dessa estrutura. Então, se eu quiser movimentar a viga horizontalmente, eu não consigo. Se eu quiser movimentar a viga verticalmente, eu também não consigo. Então, por isso é que eu faço a previsão de duas reações de apoio aqui nesse vínculo ou apoio em A. Essas reações, essas forças de reação, elas têm a ver com a limitação que o vínculo coloca na estrutura, concede à estrutura, imprime aqui na estrutura. Então, ele não permite movimentação na direção X. Então, tem que prever uma força de reação nessa direção, que é a força FAX. Então, se eu tentar movimentar a estrutura na direção X, horizontalmente aqui, o vínculo vai reagir com a força FAX. O sentido de reação dessa força vai depender da solicitação que a estrutura sofrer. Então, aqui em cima da estrutura, eu tenho um carregamento. 3 kN, 4 kN, 2 kN. Pode ser que essa força ela seja até nula no final das contas. Quando eu realizar os cálculos, como aconteceu aqui nos exemplos anteriores, o FAX era igual a zero. Mas eu não posso partir dessa ideia, porque ela está condicionada, o seu valor e a sua orientação em termos de sentido está condicionada ao carregamento que se coloca sobre a estrutura. Se eu coloco um carregamento inclinado, aí eu vou ter um valor diferente aqui para FAX. Se eu coloco uma outra inclinação, eu vou ter um outro valor aqui para FAX. E esses valores devem ser calculados caso a caso. O que eu não posso fazer é deixar de prever essa força para esse tipo de vínculo. É um vínculo aqui que não me deixa movimentar na direção X e não me deixa movimentar na direção Y. Diferentemente do outro vínculo. Esse vínculo com roletes aqui embaixo, essa é a simbologia. Depois eu vou mostrar uma foto desse vínculo real. Mas essa é a simbologia gráfica que a gente utiliza para representar esse vínculo, que ele permite a movimentação aqui em X, mas ele não permite a movimentação em Y. Então é justamente por isso que eu tenho que prever a existência de uma força aqui vertical, que é a força FBY. Então cada tipo de vínculo oferece possibilidades diferentes de forças de reação. Então, esses vínculos eles possuem uma classificação. Em R2, vamos fazer esse estudo primeiro em R2,
tem aquilo que a gente chama de vínculos de primeira ordem, que são os vínculos que oferecem apenas uma reação, tá? Ou seja, uma reação, vínculo de primeira ordem. E esse vínculo aqui com roletes embaixo é justamente a simbologia de um vínculo de primeira ordem. Ele oferece possibilidade de movimentação horizontal, não oferece possibilidade de movimentação vertical, daí o surgimento dessa força de reação. E ele oferece liberdade para rotação em torno desse pino aqui. Então tem 2 graus de liberdade aqui, com relação à movimentação horizontal, com relação à rotação, mas não há liberdade com relação à movimentação vertical. Então isso aqui é um vínculo de primeira ordem. Tá? Então essa figura aqui, animada aqui ao lado, mostra justamente esse tipo de vínculo. Tá? Aqui, oferece possibilidade de rotação em torno desse pino. Tá? Então aqui, rotação pode, movimentação horizontal pode, mas movimentação vertical não pode. Vínculo de primeira ordem. Aqui, nessa figura temos um exemplo de vínculo de primeira ordem. Então nós temos roletes aqui embaixo que permitem pequenas movimentações. Essa movimentação, ela não é exagerada. É apenas, no projeto, a possibilidade da estrutura fazer pequenos deslocamentos horizontais. Isso pode evitar, por exemplo, a própria fratura da estrutura. Alguma coisa que esteja passando ali em cima, colocando energia sobre a estrutura, e essa energia ela é convertida nesse trabalho para movimentar a estrutura através de pequenos deslocamentos horizontais. Então, no projeto, isso pode representar a integridade da estrutura. Se isso não acontecesse, a energia colocada sobre a estrutura poderia ser utilizada para romper ligações atômicas e toda a estrutura poderia entrar em colapso. Então, essa pequena movimentação horizontal, ela é prevista, ela é, digamos assim, uma coisa desejada em vários projetos. E aqui também tem a possibilidade de pequenas rotações, justamente com o mesmo conceito, de permitir que essa estrutura faça pequenas movimentações e assim permaneça íntegra. A energia que é colocada sobre ela é utilizada nessas pequenas movimentações. Quando o carro ou o trem acaba de passar sobre a ponte, sobre a estrutura, ela volta para o seu formato original ainda íntegra. Ok? Então, permite movimentação em X, permite rotação em Z, porque essa rotação aqui, ela é uma rotação em Z, ela é uma rotação em torno desse eixo, o eixo Z. A gente pode ver isso através da regra da mão direita. Você pega a sua mão direita e simula a rotação daquela seta curva. Você vai ver que seu polegar aponta para fora da tela, aponta nesse sentido aqui, no sentido de Z. Tá? Então a rotação é em torno de Z. E ela não permite movimentação na direção Y. Tá? Estou falando direção X, direção Y, porque a gente está falando em relação a esse sistema referencial. Tá? Então, essa é a única reação do apoio. E, geralmente, naqueles problemas, a gente tem que determinar essas reações para ver se a estrutura vai suportar uma reação que surge ali com determinada magnitude. Novamente, mostrando aqui a figura, essas setas aqui em vermelho permitem a liberdade, indicam a liberdade que a estrutura tem de efetuar pequenas rotações aqui, em torno do ponto de apoio, pequenos deslocamentos aqui horizontais, tá? Mas não permite aqui deslocamentos verticais. Tá? Vamos lá. Temos aqui um outro exemplo de vínculo de primeira ordem. Geralmente quando surgem esses roletes aqui, você pode desconfiar que nós temos um vínculo de primeira ordem. Aqui nós temos uma possibilidade de rotação em ambos os sentidos. Aqui possibilidade de pequenos deslocamentos e aqui de alguma forma a estrutura ela não tem o grau de liberdade que permita uma movimentação vertical. É por isso que surge aquela força ali em amarelo. Aquela força em amarelo é a força de reação, tá? É a força que o vínculo oferece quando a estrutura é solicitada a se movimentar naquela direção. Então, aqui nós temos várias possibilidades desses vínculos, né? Mas nos problemas que nós temos, geralmente a gente utiliza essa simbologia aqui, É um prisma com roletes embaixo.
Então, isso daqui é um vínculo para a gente de primeira ordem. Temos também os vínculos de segunda ordem. Então, é só você seguir a lógica. O vínculo de primeira ordem oferece uma força de reação. Vínculo de segunda ordem oferece duas forças de reação. E a gente já utilizou essa simbologia básica aqui para um vínculo de segunda ordem. Esse vínculo aqui, ele não permite a movimentação horizontal e ele não permite a movimentação vertical. Então, se eu tentar movimentar horizontalmente esse vínculo, ele vai oferecer uma força de reação que eu chamo de Fx. Se eu tentar movimentar esse vínculo verticalmente, ele vai oferecer uma força de reação Fy. Então, essas forças de reação aqui, elas precisam ser calculadas novamente para ver se o vínculo vai suportar os esforços que surgem aqui. Então, isso aqui é um vínculo de segunda ordem. Temos alguns exemplos aqui de vínculos de segunda ordem. Isso daqui é um vínculo de segunda ordem. Ele permite pequenas rotações. Às vezes, nas animações, essas rotações elas são exageradas para que elas fiquem acentuadas. Mas, na prática, elas são pequenas rotações, pequenos movimentos horizontais ou verticais. Quando a gente está, às vezes, parado sobre uma ponte, a gente percebe algumas dessas movimentações. E esse vínculo aqui, ele não permite uma movimentação horizontal e também não permite uma movimentação vertical. Ele oferece, para tanto, forças de reação. Essas forças de reação precisam ser calculadas para ver se a estrutura vai suportá-las. Tá? Então, novamente aqui, um vínculo de segunda ordem. Aqui em cima a gente tem uma ponte e essa ponte ela pode sofrer pequenas rotações em torno desse pino, tá? Um pino gigantesco que se encontra aqui, mas se eu quiser deslocar isso horizontalmente, não consigo. Se eu quiser deslocar verticalmente, também não consigo. Tá? Então, eu tenho que prever essas duas forças na hora de realizar o problema, na hora de encontrar uma solução do problema. Eu tenho que começar o problema identificando o tipo de vínculo que eu tenho, primeira, segunda ordem, e fazer a previsão das forças. Se elas serão diferentes de zero ou não, vai depender do carregamento que eu tenha sobre a estrutura. Tá? Então, tem aqui outras simbologias. E, finalmente, a gente tem o vínculo de terceira ordem. O vínculo de terceira ordem, conforme você já deve ter imaginado, é aquele que oferece três reações. Mas aqui no nosso estudo em R2, esse vínculo ele oferece três reações, duas reações na forma de forças e uma reação na forma de momento. Então nós temos o vínculo aqui típico, que é chamado de engaste. Eu faço um buraco aqui na parede, coloco a minha viga e cimento esse buraco. Isso indica que ela não tem qualquer liberdade de movimento. Se eu tento arrancar essa viga horizontalmente, o vínculo vai resistir com Fx. Se eu tento deslocar essa viga verticalmente, ela vai responder com Fy. E se eu tento girar essa viga aqui, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, ela vai responder com um momento contrário. Então isso aqui é muito importante. Na hora de resolver um problema, eu tenho que identificar se eu tenho um engaste. Se eu tiver um engaste, eu tenho que fazer a previsão de uma força horizontal, de uma força vertical, e eu tenho que fazer a previsão aqui de momentos. Eu tenho que calcular essas três reações, mas fixando a ideia aqui que duas são forças e uma é um momento. E tudo isso vai ser arbitrado, pessoal. Eu, ao iniciar o problema, eu não sei qual é o sentido que vai ter a força e nem preciso fazer esse estudo, porque a gente já viu nos slides anteriores que sempre que eu encontrar algo negativo lá para força e para momento, foi porque eu arbitrei de maneira errônea o sentido daquilo que eu quero calcular. Tá? Então está aqui o engaste. Tá? Eu tenho aqui que nessa junção aqui, eu não tenho liberdade para movimentar a minha estrutura verticalmente, nem horizontalmente, e nem girar aqui em torno desse ponto. Tá? Isso daqui é um engaste. Então, de posse desse conhecimento, a gente vai poder pegar as nossas estruturas e, antes de iniciar o equacionamento, o somatório de forças, o somatório de momentos, a gente vai ter que fazer essa previsão de acordo com isso que a gente estudou em R2. Ok? Então, por hoje é só. Vejo vocês no nosso encontro 12. Até mais.